mudou aqui. Glória a Deus, é bom estar na casa do nosso Senhor. Amém. E nosso Pai de novo, hein? Amém. Irmãos, em nossos estudos sobre a mensagem do Senhor às 7 igrejas de Ásia Menor, chegamos à mensagem do Senhor à igreja da Filadélfia. A cidade foi fundada como um ponto de partida para a disseminação da cultura e da língua gregas nas regiões da Lídia e da Frígia. Como sabemos, Filadélfia significa amor fraternal. A cidade não recebeu esse nome por nenhuma razão cristã, mas por causa do amor fraternal demonstrado por Átalo II para com seu irmão Eugênio, o que lhe rendeu o apelido de Filadélfo. Vale a pena, irmãos, observar que das 7 igrejas, apenas 2 não receberam nenhuma condenação do Senhor. A igreja de Esmirna, que já vimos, e a igreja da Filadélfia. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Apocalipse 3, versículos 7 a 13. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escrevei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém. Amém. Irmãos, a primeira coisa que quero que você observe é como o Senhor se descreve para essa igreja. Ele é santo, ou seja, é justo, sem pecado. Ele é verdadeiro, ou seja, é fiel, fala a verdade em todos os momentos. Não mente, nem lisonjeia. Ele tem a chave de Davi.
A chave de Davi é emblema de autoridade messiânica, da soberania e do controle final. Há apenas uma chave e o Senhor a possui. Com essa chave, o Senhor abre portas e quando Ele abre as portas, ninguém pode fechá-las. Entretanto, quando o Senhor fecha as portas, ninguém pode abri-las. Se você não é salvo, impulso que seja salvo enquanto a porta ainda está aberta, porque está chegando o dia em que o Senhor fechará a porta da salvação. Como já disse, a mensagem do Senhor não contém nenhuma condenação, apenas elogios. Então, vamos dar uma olhada nos elogios que o Senhor tem para essa igreja. Veja os versículos 8 a 10. 8 a 10. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens poucas força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Há quatro coisas pelas quais o Senhor os elogia. No versículo 8, o Senhor declara seus elogios com as palavras: conheço as tuas obras. Essa é uma declaração muito simples, mas que expressa a onisciência do Senhor. Eu te conheço, nada me escapa, nada me é oculto. Amém. Mas nada passa despercebido. Conheço tuas obras. O Senhor Santo, verdadeiro, soberano e poderoso, sabe tudo o que há para saber. Então, o que ele vê, veja o versículo 8. Primeiro, eles têm pouca força. Eles tinham poder espiritual. A força era pouca porque era uma igreja pequena. Segunda, eles obedeceram a sua palavra. Terceiro, eles não negaram o seu nome. Depois de observar essas coisas sobre eles, o Senhor lhes disse que sua recompensa será uma porta aberta diante deles que ninguém poderá fechar. Como já disse, essa é a porta para a salvação, a porta para o reino dos céus, a porta, o depósito de bênçãos. Depois de observar a fidelidade deles,
o Senhor lhes faz 3 promessas. Primeiro, promessa, versículo 9. Versículo 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Amém. Glória a Deus. Amém. A porta aberta que o Senhor colocou diante deles também incluiu a porta da oportunidade evangelística. O Senhor promete que os judeus, que são seus inimigos, virão e se prostrarão aos seus pés e saberão que eu te amei. Eu os amei, desculpa. Em outras palavras, você terá uma porta aberta da oportunidade evangelística em sua cidade, até mesmo para alcançar a sinagoga de Satanás, ocupado por judeus hostis ao Evangelho. A porta da salvação havia sido aberta, a porta da benção e a porta da oportunidade evangelística. Agora, irmãos, quando o Senhor diz que esses judeus hostis adorarão aos pés delas, obviamente, Ele não está dizendo que elas os adorarão, mas que adorarão o Senhor com eles e reconhecerão o amor de Deus pelos gentios. Isso é algo difícil para os judeus aceitarem, mesmo hoje. Que Deus tinha uma aliança de amor especial com os gentios. Mas Deus amou sua igreja, amou os gentios e usou a igreja gentia para provocar ciúmes em Israel. Portanto, irmãos, aqui está um módulo de uma igreja fiel. A porta do reino está bem aberta e muitos estão vindo a Cristo. A porta de casa do tesouro das bênçãos de Deus está escancarada e sendo derramada sobre eles. E uma porta de oportunidade evangelística está aberta. E eles estão passando por ela. E Deus está até mesmo salvando judeus hostis. Amém. Segunda promessa, versículo 10. Versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O Senhor está dizendo que é porque vocês são uma igreja poderosa e obediente, uma igreja leal e duradoura, e porque guardaram a palavra da minha perseverança, ou obedeceram a minha ordem de perseverar pacientemente,
por terem suportado com esperança a perseguição e a hostilidade, eu os guardarei da hora da provação, aquela hora que está prestes a vir sobre o mundo inteiro para testar os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, que promessa é essa, hein? Você passou com sucesso em todos os testes para testar sua fé, perseguição, animosidade, hostilidade, e sua fé foi considerada genuína. Você manteve seu poder, manteve sua obediência, manteve sua lealdade e suportou tudo isso. E por terem passado por tantos testes, vou poupá-los de teste futuro. É o que ele, o Senhor, está dizendo a esta igreja. Agora, poderia ter sido uma simples referência histórica para poupar a igreja na Filadélfia de algum problema quando outra onda de perseguição viesse no futuro, ou algum problema quando o vulcão mais próximo explodisse e o terremoto sacudisse sua igreja até o chão. Entretanto, qualquer que seja o breve sentido histórico para essa promessa possa ter, ela é engolida pela vastidão da promessa. Ela não pode se limitar a um único evento histórico que ocorreu na pequena cidade de Filadélfia. Ela deve estar olhando para o futuro distante, para as igrejas fiéis como as da Filadélfia, e dizendo a essas igrejas verdadeiras, leais, poderosas e obedientes, que elas escaparão de uma hora final de provação. Então, do que realmente se trata essa promessa? Vamos lê-la novamente. Eu guardarei, verso 10, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Agora, há algumas componentes que precisam ser observados nesta promessa. Em primeiro lugar, qualquer que seja o teste, ele é futuro. Eu igualmente levarei. Esse é um teste futuro. Segunda coisa a ser observado é que se trata de um teste limitado. Eu igualmente levarei a hora da tribulação, o que mostra que é por um tempo limitado. Não é eterno e não é permanente. Outro aspecto a ser observado é o fato de ser chamado uma hora de tribulação. É algo futuro, é algo limitado e é algo que expõe. E isso que, é esse que um teste faz.
expõe você. Ele revela seu caráter. É um perasmus, a palavra usada na Bíblia para provação. Ela o colocar em teste para ver do que você é feito. A palavra usada na Bíblia para tentação coloca você sob um teste severo para ver o que vai fazer. Ele expõe para que você é. Portanto, irmãos, esse vento vindouro é algo futuro, é limitado no tempo, é algo que expõe e algo mundial. Não está prestes a acontecer apenas em sua cidade ou em sua província, mas no mundo inteiro. Portanto, isso nos leva além da Filadélfia. É algo que mundial e inclusivo. Não apenas o mundo, mas o mundo inteiro. Incluirá todo mundo. Agora, há um aspecto muito importante a ser observado. É algo para os incrédulos, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Agora, você pode me dizer, bem, como isso se refere aos incrédulos? Veja comigo no Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Aqui estão os santos que foram martirizados pela causa de Cristo. Eles estão só ao altar e estão clamando em alta voz. Versículo 10. Até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Outro exemplo, capítulo 8, versículo 10. Apocalipse 8, capítulo 10. Versículo 10, 13. Capítulo 8, versículo 13. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, houve águia que planava pelo meio do céu, grasnando em alta voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Mais uma vez, isso deve se referir aos incrédulos. Na Bíblia, os que habitam sobre a terra se torna um termo técnico para pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ou seja, para os ímpios e os não regenerados, objetos da ira de Deus por causa de sua rejeição e rebelião contra Ele. Voltando ao capítulo 3, agora entendemos que quem ele está falando quando diz: esta hora de aprovação, esta hora que está para vir sobre o mundo inteiro, incluindo todos, como o propósito de provar o que habitam sobre a terra. Irmãos, isso não é para testar os crentes. Não pode ser um momento atual de angústia.
não pode ser um tipo de teste permanente. Não pode ser um tipo de teste local. Não pode ser um tipo de teste parcial. E não pode ser um tempo de provação destinado à igreja. Nosso Senhor está dizendo à igreja verdadeira: eu os manterei fora do futuro tempo de provação, que virá sobre a terra para testar os incrédulos. Irmãos, a igreja está sendo testada agora. Sim. E os verdadeiros santos passarão. Amém. Terceira promessa. Versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor diz que virá rapidamente. E você pode dizer: bem, não parece rápido para mim. Irmãos, isso é da sua perspectiva. Mas a perspectiva de Deus é breve. Não sei se algum de vocês tem assistido a série Os Escolhidos, mas em um dos primeiros episódios, Pedro e Jesus estão discutindo a palavra em breve. E Pedro diz: mas mestre, será em breve? E Jesus responde: aí essa palavra de novo. Pergunta meu Pai, quanto tempo é em breve? Quanto tempo é em breve? Pedro nos diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Ele, o Senhor, será em breve. Portanto, há algumas promessas maravilhosas dadas a esta igreja e a todas as igrejas fiéis. O reino se abrirá para vocês. As bênçãos do reino se abrirá para vocês. Vocês terão oportunidades de evangelismo e a libertação da hora final da provação. Lhes foi prometido para que possam viver na esperança da vinda de Jesus Cristo e não temer nada, porque quando Ele vier para iniciar a hora da provação, ela não virá para vocês a hora da provação. Assim, você pode dizer com João: Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Agora chegamos a outra frase que muitas vezes tem sido mal interpretada, como se você pudesse pedir sua salvação. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor não está dizendo que você pode pedir a sua salvação. Ele está dando conselhos práticos a essa igreja e a nós. As implicações do fato de que o Senhor virá em breve para resgatar sua igreja e iniciar um teste.
Ele virá, resgatará a igreja, nos reunirá para estar com ele, começará o teste e ele simplesmente diz: conserva o que tens. O que ele quer dizer com isso? Permanecer verdadeiro, permanecer fiel, permanecer santo. Ele disse a mesma coisa no capítulo 2, versículo 25 de Apocalipse. O que você tem, mantenha-o firme até que eu venha. Agarrar-se a isso, sejam fiéis, permaneceram, aguentam. Essa é a perseverança dos santos. Falei sobre isso na semana passada. Aqueles que são fiéis até o fim serão salvos. Somos fiéis até o fim porque somos salvos. Amém. Agora, você pode me dizer, mas, bem, eu conheço alguém que acreditou por um tempo e não acredita mais. Meu amigo, essa pessoa não era cristã. Ele nunca foi verdadeiro salvo. E por isso que João disse em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Abre comigo. 1 João. É bom para ler Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 19, desculpa. 1 João 2, 19. Elas saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum delas é realmente dos nossos. Elas saíram porque não é de nossos. Irmãos, Deus concede aos verdadeiros cristãos a segurança eterna por meio da manutenção de uma fé perseverante que nunca morre. Portanto, ele diz para perseverarmos. Ele nos assegura ao nos dar uma fé perseverante. Por isso o Senhor diz para nós apegarmos com uma fé perseverante, para que ninguém tome a tua coroa. Do que o Senhor está falando? Ele está dizendo: persevere até o fim, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa é a vida eterna. Amém. E finalmente eu conselho as palavras finais da instrução encorajadora, versículo 12. Do vencedor. Quem é esse vencedor? João nos diz em 1 João capítulo 5, versículo 3, versículo 5, volta lá. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é um verdadeiro cristão. Para o cristão que prova a genuinidade de seu cristianismo, porque se mantém firme até o fim. Farei uma coluna no templo do meu Deus,
de onde demais sairá, escreve nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, aqui está um maravilhoso incentivo para o verdadeiro cristão. Quatro bênçãos eternas são suas. Aqueles que perseveram até o fim, e eu vou pegá-lo de surpresa. Você não vai passar pelo teste, pois vou lhe prometer essas 4 coisas. Primeiro, farei de você uma coluna no templo do meu Deus, e você nunca sairá mais dele. Amém. Em outras palavras, irmão, vou fazer de você uma coluna permanente na casa de Deus. Amém. O que é isso? O seio, a gloriosa morada de Deus. Como assim? Um pilar. Bem, há várias maneiras de ver isso. Um pilar seria estabilidade, permanência, inamovibilidade, continuidade. Também pode ser honra. Um pilar pode ser esculpido de forma a representar um indivíduo. Muitas vezes eles faziam isso nos templos para honrar certas divindades. Vou lhe dar um lugar eterno de honra e vou lhe dar um lugar eterno de estabilidade e permanência. Segundo lugar, escrevei nele o nome do meu Deus. Isso me emociona, pois significa que Ele é meu, Ele pertence a mim, e por isso que Deus quer escrever seu nome em nós. Depois da palavra final de encorajamento, aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ouçam o que está dizendo e sintam-se encorajados. Não desanimem, sejam fortes, porque sua vitória está garantida. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês ouviram o que o Senhor está dizendo às igrejas e está dizendo a vocês? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, a Sua palavra, porque Sua palavra é fiel e verdadeira e garantido para cumprir o que você falou. Pai, nós oramos esta manhã e pedir que você faça nós verdadeiros, fiéis e que ajude-nos, Pai, para a Sua graça, para permanecer firme no caminho que nós estamos, que nós podemos ficar firme contra todos os ataques do inimigo contra nós. Amém. Sabendo que nós estamos salvos, nós temos uma promessa de vida eterna e a moradia na sua casa. Amém. Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Depois dessa palavra, eu deveria